Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um robô do zero no Profit Chart, utilizando uma estratégia que eu chamei de ponto médio. Cara, essa estratégia tá dando um lucro absurdo, nem eu tô acreditando. Eu criei uma estratégia aqui só para gravar esse vídeo, tô rodando ela já há 3 dias. E cara, eu tô muito impressionado com essa estratégia. Ah, Gia, mas não sei nada de programação. Cara, fica calmo, eu vou te mostrar como começar do zero a programar, beleza? De uma maneira muito simples e didática, cara, que mesmo sem conhecimento de programação, eu tenho certeza que você vai entender aqui como desenvolver o seu próprio código. Então esse vídeo vai funcionar mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou começar mostrando para você o resultado das operações, depois eu vou te mostrar como é que funciona a estratégia e por fim a gente vai programar junto esse código. Se você estiver disponível aí na frente do seu computador ou do seu notebook, seria interessante que você acompanhasse e já começasse a programar junto comigo. Isso mesmo, vai copiando aí o que eu vou escrevendo e você já vai mentalizando, já vai gravando na sua memória como é que se desenvolve um programa. Assim vai ficar muito mais fácil quando você for desenvolver as suas próprias estratégias. Mas se isso não for possível no momento, fica aí, assiste o vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito. Por último, a gente vai colocar esse robô para rodar e você vai ver ele executando as ordens de forma automática. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jean. E cara, se você já gostou aí da ideia do vídeo, deixa seu like, cara, e se inscreve no canal para você não perder nada desse tipo de assunto, que é um assunto que eu também particularmente gosto muito e vou começar a falar com maior frequência aqui no meu canal. Então vamos lá, já se inscreveu? Já deixou o like? Então bora aqui pro vídeo sem enrolação e vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os resultados dos últimos 3 dias. Pessoal, quero abrir aqui, tô com a minha janela aqui do Profit Chart aberta e quero mostrar para vocês o resultado desse robô operando nos últimos 3 dias, tá? Eu vou distribuir ele de graça para você, fica tranquilo, não vou cobrar nada. Se você quiser o código depois, me chama lá no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela e na descrição do vídeo. Depois me procura lá no Instagram, fala, Jean, cara, tem como você me mandar o código lá do robô de ponto médio? Beleza, eu te mando sem problema nenhum, tá? É só você me passar o seu e-mail lá. Então vamos lá, pessoal. Esse robô aqui, ele tá há 3 dias operando, tá? Ele tá com uma taxa de acerto aí de 40%, não é uma taxa de acerto muito alta, porém ele tem dado um lucro muito bom, tá? Esse robô, ele tá agora aqui dando um lucro de R$284, ele operou somente com um mini contrato. No dia de hoje, ó, deixa eu colocar aqui hoje, no dia de hoje, esse robô chegou a dar R$260, mas como ele tá em fase de testes, eu tô deixando ele rodar aí direto, tá? Vamos colocar aqui curva de patrimônio, ó. Ele chegou a bater R$260 com um mini contrato. E aí, o que aconteceu? O mercado consolidou e como esse operacional não é um operacional de consolidação, ele é um operacional mais de tendência, ele acabou devolvendo o que ele fez aí, tá? Mas dá para você programar aqui no Profit limites de ganho, limite de perda, enfim. Essa aqui foram todas as operações que ele fez aqui no dia de hoje, ó, ele começou operando aqui, tá? E aí depois eu pausei ele aqui um pouco e agora coloquei ele para rodar de novo. Tá com lucro ainda aí de R$92 com um mini contrato, que ainda é muita coisa, tá? Então, no dia tá aqui com R$90 e na semana, vamos colocar aqui, na semana ele chegou a bater 500 de lucro, tá? E agora tá liberando a casa dos R$400, tá? R$370, 291 líquido. Lembrando que ele ficou rodando o dia todo nesses 3 dias. Então assim, não houve filtro nenhum, não coloquei para ele parar para conseguir segurar o lucro que ele deu. Ele simplesmente atuou, tá? Tá atuando sem controle nenhum meu. Simplesmente tá executando todas as oportunidades que aparecem. O que eu acho que é um resultado bem legal. Tem gente que não faz isso aqui em 3 dias nem a pau, ainda mais operando um mini contrato. O risco também desse tipo de robô é muito baixo porque os stops acabam sendo muito curtos, tá? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a estratégia, como é que a estratégia funciona. Primeiro a gente vai entender a estratégia, depois vai programar a estratégia, depois colocar ela para rodar aqui no Profit Chart, tá? A gente vai ver tudo isso. Como é que vai funcionar essa estratégia, pessoal? Essa estratégia eu chamei ela de estratégia de ponto médio, por quê? Porque ela sempre entra no ponto médio das barras, sempre a favor da média de 9 períodos exponencial. Então, como é que funciona essa estratégia? Você tá vendo aí, ela já tá rodando. O que vai acontecer? O robô, ele vai avaliar os seguintes critérios. Critério número 1. Existem fechamentos abaixo da média de 9? Sim, tá. O preço tá fechando abaixo da média de 9. Beleza. Esse fechamento, ele é uma barra positiva ou é uma barra negativa? Não, é uma barra negativa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uma ordem no meio da barra anterior. Que foi exatamente isso que ele fez aqui, ó. Essa barra estava trabalhando abaixo da média de 9, ela fechou uma barra negativa, o robô veio e colocou uma ordem no meio da barra. Jean, qual que é o alvo da operação? O alvo da operação é essa barra aqui, é uma barra anterior projetada uma vez para baixo a partir do ponto da entrada. Então o tamanho dessa barra é isso aqui, ó. Ela tá dando isso aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou jogar ela aqui no ponto médio e ela vai me dar certinho o alvo aqui. Então você viu que o alvo estava aqui embaixo, tá? E como é que o robô vai manejar essa operação? Tá vendo que ele estopou? O stop inicial
dessa operação estava aqui, ó. Ele entrou aqui com o stop aqui. Quando essa vela fechou, o que que ele fez? Ele puxou o stop para cá, tá? Se ele não tivesse estopado aqui e esse preço estivesse trabalhando acima desse fechamento, ele ia mandar essa ordem agora para cá e aí ele seria executado a mercado aqui, tá? Como ele atingiu o stop ali, morreu. Tá vendo que agora o robô não tá colocando nenhuma ordem. Por quê? Porque não tem condição. Para ele colocar uma ordem aqui, o que que vai precisar acontecer? Essa vela aqui, ela vai ter que fechar uma barra branca acima da média de 9 períodos e aí o robô vai tentar comprar o meio dessa barra, tá? Então ele é uma estratégia que visa o quê? Comprar sempre barras que fecharam a favor da média de 9. Se é uma barra branca fechando acima da média de 9, ele vai tentar comprar o meio da barra com stop na mínima dessa vela aqui anterior. O stop vai ficar aqui, tá? E o alvo, quando ele for executado, o alvo vai ser o quê? Uma vez o tamanho dessa vela, aqui ó, uma vez o tamanho dessa vela, a partir do ponto da entrada, que é aqui. Então, a saída vai ficar exatamente aqui ó, no 925. Vamos ver se ele vai pegar, pra gente ver aí se vai colocar certinho. O stop vai ficar aqui ó, e o alvo vai ficar aqui no 925. Vamos aguardar, vamos ver se vai executar a ordem aí, tá? Ele tá tentando comprar aqui no 890. O que é que ele fez aqui? Ele pegou uma vez o tamanho dessa barra aqui e projetou uma vez ela para cima a partir do ponto da entrada. Eu tinha colocado errado, né? Uma vez a partir do ponto da entrada aqui, ó. Se esse cara aqui fechar, ele vai jogar o stop daqui para cá, tá? Na mínima da barra anterior. Então vamos aguardar aí, falta 35 segundos e vamos ver o que vai acontecer. Então ele vai movendo stop barra, tá? Independente de onde tá a mínima, ele sempre joga para barra posterior. Ó, fechou, ele moveu para cá. Então é a mínima da barra menos 5 pontos, menos um tique. Por isso que ele ficou um pouquinho essa distância aqui, ó, tá vendo? E aí ele vai stopar aqui. Então ele não leva em consideração a tendência, ele leva em consideração o quê? Tô trabalhando acima da média de 9? Tô. Fechou uma barra branca? Vou comprar a metade com alvo uma vez o tamanho da barra anterior. Se ele fechar agora aqui negativo estopando, o que é que vai acontecer? O preço ele vai tentar vender o meio dessa barra com stop aqui e alvo uma vez o tamanho da barra anterior. Então vamos ver se ele vai estopar e ele já vai tentar buscar uma nova ordem. Ó, o Profit aguarda sempre fechar a barra para poder executar uma ordem nova, então falta 1 minuto. Ele vai esperar 1 minuto para poder colocar a ordem, tá? Mas vai ser aonde? O meio da barra aqui, mais ou menos não, vai ser o meio certinho, com o alvo. Uma vez o tamanho dessa barra aqui, ó, deslocada a partir do ponto da entrada. Então o alvo da operação vai ser aqui no 745, vai ser aqui, ó, tá? 39 segundos para fechar, vamos aguardar e vamos ver se ele vai pegar a ordem aí. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, pessoal? Porque realmente eu tenho que explicar a estratégia, depois tem que explicar o código e aí por fim colocar ele para rodar e a gente acompanhar, ver se ficou certo, né? Então falta 20 segundos para fechar a vela aí. Se fechar uma barra branca, ele não vai por ordem. Ele tem que fechar uma barra a favor da média aqui. Ele está abaixo da média, então tem que fechar uma barra negra. 2 segundos, fechou uma barra neutra. Então ele não colocou ordens, tá? Não fechou nem branca nem preta, fechou neutra. Então o robô não colocou ordens. Eu acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona a estratégia. Então vamos começar aqui a programar, senão esse vídeo vai ficar longo demais, tá? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui ó, em estratégias, editor de estratégias e vamos abrir uma nova estratégia aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Clica aqui em nova, ele vai abrir essa janela para você e a gente vai colocar aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui execução, tá? Seleciona esse item execução simples e dá um OK. Pode apagar tudo isso aqui, eu vou começar um do zero para mostrar para vocês como é que começa o negócio aí, tá? Então vai ser assim, pessoal. Primeiramente, a gente sabe que o Profit ele tem que entender pra gente aonde que começa o nosso programa e aonde termina o nosso programa. E de uma maneira muito simples e fácil é que a gente determina isso falando o que é pro Profit. Assim, ó, início e fim, ponto e vírgula. Pronto. Agora, o Profit Chart já sabe aonde vai começar o nosso programa. A gente vai colocar aqui também já um itens aqui de variáveis, porque a gente vai declarar algumas variáveis aqui para poder trabalhar dentro do nosso código. E a gente vai começar aqui programando o indicador de ponto médio, para a gente poder saber e verificar se o robô está executando certinho no ponto médio das barras. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte maneira, olha só. Vamos pensar assim, o que é o ponto médio de uma barra? O ponto médio nada mais é do que a máxima mais a mínima dividido por 2. Então a gente pega a máxima de uma barra, soma com a mínima e divide por 2. E aí a gente vai saber certinho qual é o ponto médio dessa barra. Para isso a gente vai precisar declarar uma variável. Então eu vou chamar a minha variável aqui de média. Eu não posso escrever média porque senão vai dar erro. E vou colocar aqui real, vai ser um número real.
Depois, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escrever justamente essa fórmula que eu acabei de falar. Med. Então, a minha média vai ser igual, 2 pontos, recebe. 2 pontos igual significa que eu vou atribuir um valor a essa variável, que vai ser o quê? Vai ser assim, ó. Máxima mais a mínima dividido por 2. Acabou. O nosso indicador de ponto médio está pronto, só que agora a gente precisa plotar esse indicador na tela. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever assim, ó, muito simples. Ó, plot, abre e fecha parênteses, med, 2 pontos. Acabamos de criar um indicador de ponto médio de barras. Vamos salvar isso aqui. O código possui erros. Desejo salvar? Não. Faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Faltou um pontinho e vírgula aqui, tá? Vamos verificar. Pessoal, eu já sei o que foi que aconteceu. Eu estava usando essa variável média aqui em outro programa e eu não sei porque o Profit, ele tá entendendo que essa variável já tá programada em outro código, tá? Então vamos salvar como média A. Eu não posso pôr média porque senão vai dar problema. Vamos colocar aqui em verificar código compilado. Não mudou nada, só mudei o nome da variável porque essa variável média já tá lá em outro programa. Acho que ele acaba puxando aí de outro código, beleza? Então vamos salvar aqui. Vamos salvar como ponto médio YouTube. Salvar. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar ela na tela aqui para ver se funcionou. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aqui o indicador que a gente acabou de criar, tá? Vamos procurar aqui por ponto médio YouTube. Tá aqui, ó. Insere ele. Ok. Então, o que ele faz? Ele vai sempre ficar no ponto médio das barras. Qual que é o ponto médio da barra aqui do dia, ó? Tá bem aqui, ó, no 935, né? Tá aqui, 935. Essa aqui é a média da máxima com a mínima, tá? Dividido por 2. Então, ele sempre vai jogar essa linha no ponto médio. E aí a gente vai saber se realmente a ordem lá que a gente vai indicar para ele comprar ou vender, se vai estar realmente no ponto médio ou não. Beleza. Indicador criado. Vamos voltar aqui para o nosso código. Pessoal, feito isso, o que a gente tem que pensar agora? Nós temos que pensar em criar a estrutura de compra e de venda, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é verificar se existem posições pro ativo, tá? E como é que eu faço isso? Existem duas funções aqui que se chamam assim, ó. Buy position, que é existe posição de compra, né? Vamos começar assim, ó. Primeiro, ó. Se buy position igual a 0 e sell position igual a 0, então o que eu disse aqui para o Profit? Se a posição de compra for 0, ou seja, se não existe uma posição de compra e também não existe uma posição de venda, então vamos procurar um ponto aí para comprar, beleza? Ou para vender. Vamos tentar encontrar esse ponto para enviar essa ordem. Então, o que ele está fazendo aqui é verificar se existem ordens abertas ou não, tá? Buy position igual a 0 significa que não existe nenhuma posição comprada. Sell position igual a 0 significa que não existe nenhuma posição vendida. Então, eu estou verificando. Existe uma posição comprada ou existe uma posição vendida? Se não existir, ele vai entrar aqui dentro desse laço. Para isso, a gente vai colocar assim, ó. Início. Toda vez que eu abro um laço novo, eu tenho que colocar início e fim, ponto e vírgula. E aí, aqui dentro, eu vou escrever a minha função que ele vai executar se essa condição aqui for verdadeira. Bom, vamos começar aqui escrevendo a condição da compra. Quando é que eu vou querer comprar esse camarada? Eu vou querer comprar quando acontecer o seguinte, ó. Se o meu fechamento for maior que o meu fechamento anterior, o que eu tô falando aqui? Eu tô falando pro Profit assim, ó. Verifica se o fechamento atual é maior que o fechamento anterior. Por quê? Eu quero que a gente tenha uma vela maior que a outra, beleza? Isso aqui na condição da compra. E qual que é a segunda condição? Que o fechamento atual tem que ser maior do que a média exponencial de 9 períodos no fechamento. É isso que eu estou falando para o Profit agora. Então, o que eu quero aqui é o seguinte. Eu quero que eu tenha um fechamento maior que o anterior e também quero que eu tenha o fechamento desse candle acima da média de 9. Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Então, como é que fica isso na prática? Eu quero que esse fechamento seja maior que esse fechamento aqui e o fechamento dessa barra seja acima da média de 9, para ele poder querer comprar o ponto médio dessa barra, beleza? Se isso for verdadeiro, o que é que a gente vai fazer? Vamos escrever aqui o que a gente quer que o Profit faça. Vamos lá. Ali tinha faltado um parênteses e aí a gente vai ter que escrever de novo aqui, ó. Início, toda vez que começa uma função nova, um laço novo, a gente tem que escrever início e fim e já põe um ponto e vírgula aqui para não esquecer. Então, o que a gente vai escrever? A gente vai querer que ele compre o ponto médio da barra. Então, o que nós vamos escrever aqui assim, ó? Vai escrever assim, ó. Buy, limit, abre e fecha parênteses. Do que? Qual que é o ponto médio da barra? Não é essa variável que a gente calculou aqui, ó. Média, no caso, ó. Média é a máxima mais a mínima dividido por 2. Então, ele vai mandar uma ordem de compra do tipo limit, tá? No valor da média que foi calculado com um contrato.
ponto e vírgula. Então, vamos recapitular o que foi feito. Primeiro, a gente calculou o ponto médio de uma vela. Depois, a gente está verificando se existe alguma posição aberta de compra ou de venda. Se não existir, ele vai entrar aqui dentro desse laço e vai verificar. Existe um fechamento maior que o fechamento anterior? Esse fechamento anterior é maior do que a média de 9 exponencial? Se tudo isso for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Enviar uma ordem de compra exatamente no ponto médio calculado daquela vela, beleza? O que faltou, pessoal, escrever aqui, ó, então, tá? Toda vez que tem um C, tem que ter lá o então no final, beleza? Tranquilo. Bom, a gente já sabe que ele vai comprar no ponto médio aqui se todas essas condições forem verdadeiras. O que mais que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai fazer o quê? A condição da venda. Então vamos copiar tudo isso aqui, Ctrl C, e vamos fazer aqui um Ctrl V. Só que agora a gente vai inverter, tá? A gente vai fazer o quê, ó? Tem que ser um fechamento menor do que o fechamento anterior e o fechamento tem que ser menor do que a média exponencial de 9 períodos. E ao invés de buy limit, a gente vai usar a função de venda limit. Como é que é a função de venda limit no Profit Chart? É sell short limit, no mesmo ponto que vai ser a média. Beleza, bom, a entrada a gente já programou, certo? Agora nós precisamos programar as saídas, beleza? Então ele entrou aqui, ele verificou, existe alguma posição de compra? Não. Existe alguma posição de venda? Também não. Então vamos lá, vamos verificar. Fechamento é maior que o fechamento anterior? E o fechamento é maior do que a média de 9? É, então beleza. Envia uma ordem de compra para comprar no ponto médio da barra. Caso contrário, né, ele vai fazer tudo o oposto. Ele vai vender o ponto médio da barra. Beleza, só que agora a gente precisa sair. A gente precisa enviar uma ordem de saída tanto de gain quanto de loss. Para isso, a gente vai fazer uma perguntinha para o Profit aqui. Aqui a gente não perguntou se existia nenhuma posição para ele poder comprar. Agora a gente vai perguntar se existem posições compradas ou vendidas. E como é que a gente pergunta isso para o Profit? A gente pergunta assim, ó. Se, abre e fecha parênteses, is bought, ou seja, se está comprado, então faça isso. Aí aqui, início e fim. 2 pontos. E também agora a gente vai perguntar se ele está vendido, que vai ser assim, ó. Se, abre e fecha parênteses, is sold. Você vai fazer, então, início e fim. Depois que ele executar aqui a ordem de compra, por exemplo, ele vai voltar aqui e vai perguntar, tô comprado? Não, tô comprado, então beleza. Vamos entrar aqui e vamos executar o que esse cara mandou. Tô vendido? Se ele vendeu, ele vai entrar aqui e vai executar o que você mandar aqui depois que ele tiver vendido, tá? Então primeiro vamos começar aqui executando a saída em caso de compra. Caso ele esteja comprado, o que ele faz? Ele precisa saber. Então nós vamos falar para ele aqui dentro desse laço, tá? Como é que vai ser isso, pessoal? Para fazer isso, nós vamos precisar declarar algumas variáveis, tá? Eu vou chamar aqui a variável do seguinte, assim, ó. Chamar uma variável aqui de alvo de compra. Vou declarar ela como real. Vou colocar aqui uma variável alvo de venda. Vou chamar ela aqui de real, tá? E aí nós vamos ter que calcular cada um desses alvos, tá? Depois nós vamos colocar aqui o stop da compra, vai ser real também. E o stop da venda, que vai ser real também. Já vamos deixar declarado aqui essas 4 variáveis, porque a gente vai usar. A gente vai precisar de uma variável de alvo para compra, de alvo para venda, de stop para compra e de stop para venda, beleza? Vamos verificar aqui para ver se tem algum erro. Tá falando que faltou um ponto e vírgula aqui, ó. Então assim, a gente sempre vai programando e já vai verificando. Beleza, tá me falando aí que não tem nenhum erro. Agora, vamos entrar aqui na condição comprada, caso ele seja comprado, e vamos falar para ele o que ele tem que fazer. Então, qual o alvo que eu vou querer aqui para compra? Vou colocar assim, ó. Alvo da compra vai receber, tá? 2 pontos igual, vai receber o quê? Eu preciso determinar agora o tamanho do alvo, certo? E qual que vai ser esse alvo? Esse alvo vai ser o preço que ele comprou, que seria o buy price. Buy price é o quê? Preço da compra, mais alguma coisa, beleza? Só que, o que é que eu quero de alvo para essa operação? Bom, eu quero de alvo aqui o tamanho da barra anterior, certo? Para eu saber qual é o tamanho da barra anterior, eu vou ter que criar uma nova variável e calcular qual é o tamanho dessa barra, né? E como é que eu faço isso, pessoal? Para calcular o tamanho de uma barra, eu faço o quê? Eu pego a máxima da barra, subtraio da mínima da barra e eu vou saber exatamente o tamanho da barra anterior. Para isso, eu só tenho que colocar em colchetes ali, né? Para dizer que eu estou me referindo à barra anterior. E para calcular o tamanho dessa barra, eu vou ter que criar uma nova variável. Eu vou chamar essa variável aqui de diff. Por que diff? Diff é a diferença entre a máxima e a mínima dessa variável
que a gente vai calcular aqui, beleza? E aonde é que eu vou colocar? Bom, se eu quero calcular o alvo da minha operação baseado na barra anterior no momento da entrada, eu vou ter que calcular o tamanho dessa barra justamente aqui, dentro do laço da compra, né? O laço da compra é esse aqui, ó, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Vai ser assim, ó, eu já declarei a variável lá, tá? Diff vai receber 2 pontos igual, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses nós vamos escrever a nossa função, que vai ser o quê? A máxima anterior menos a mínima anterior. E também essa função aqui, esse cálculo vai valer também para a venda, né? No momento da venda, ele vai pegar a máxima da barra anterior, vai subtrair da mínima da barra anterior. Com isso, ele vai saber o tamanho da amplitude dessa barra. E aí sim a gente vai jogar ela lá para o alvo, tá? Então aqui, ó, eu volto aqui, ó. Se estiver comprado, então faça o quê? Se estiver comprado, o alvo da compra vai receber o preço da compra mais diff, que é o tamanho da barra anterior. Eu posso deixar isso aqui entre parênteses para ficar mais bonitinho, beleza? Dito isso, o que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai falar pro Profit Chart o seguinte: pegue esse alvo e coloque uma ordem. No caso, se eu estou comprado, coloque uma ordem de venda exatamente nesse preço aqui, ó, no preço da compra mais o diff, que é o diferencial da barra anterior, a subtração entre a máxima e a mínima. Para isso, eu vou escrever a seguinte função: se eu estou comprado, eu quero vender no alvo, certo? Então vai ser assim, ó, sell to cover limit. Porque sell é venda, to cover para cobrir uma posição comprada, limit que é o tipo da ordem, beleza? Abre e fecha parênteses. E aqui você vai colocar assim, ó, alvo C. Eu poderia, ao invés de ter criado essa variável alvo C, ter simplesmente copiado isso aqui, ó, copiado, dado um Ctrl C e colado aqui, entendeu? E ter deixado isso aqui, e daí eu evitaria uma linha, evitaria uma variável. Porém, o que acontece? Quando eu crio uma variável, fica mais fácil depois para mexer no código. Eu não preciso ficar vindo aqui dentro e mudar, eu só mudo o cálculo das variáveis, e aí ele já vai colocar esse novo valor aqui dentro desse cell limit, desse cell to cover limit. Por isso que eu gosto de usar sempre as variáveis, beleza? Então aqui, pessoal, ficou o alvo, tá? Quando você coloca barra barra, ele fica comentado e você coloca assim, ó, alvo da operação, beleza? Temos o alvo da operação comprada, agora vamos colocar o stop da operação comprada, né? Stop da operação, vou até escrever comprada aqui para ficar melhor, tá? Para não ter dúvidas. Comprada. A gente está trabalhando dentro do laço se SBOT. Se estiver comprado, o que ele vai fazer? Vai calcular o tamanho do alvo e vai enviar uma ordem limite com esse valor. Agora, a gente vai colocar aqui a saída em caso de stop. Então, no caso da compra, eu preciso ter uma ordem de saída de alvo e uma ordem de saída de stop. Agora a gente vai escrever a função para ele stopar, beleza? Lembra que quando eu expliquei a estratégia, eu falei assim: o stop da operação fica sempre na mínima da barra anterior. Eu comentei isso com vocês. Então a gente vai pôr o stop na mínima da barra anterior. Como é que vai ser isso? Vai ser assim, ó, stop da compra. Lembra? A gente já declarou essas variáveis aqui em cima, ó. O stop da compra, o stop da venda. O alvo da compra e o alvo da venda. Aqui a gente fez o alvo da compra. Agora a gente vai fazer o stop da compra, caso a operação der errado, para ele poder stopar, beleza? O stop da compra vai ser o quê? Recebe, sempre 2 pontos, recebe a mínima da barra anterior, por isso que tem esse colchete 1 para falar que é da barra anterior, menos 5 pontos. Porque se ele colocar exatamente na mínima, ele vai ficar colado ali na mínima. Eu quero a mínima menos 5 pontos, para ficar pelo menos um tique para baixo. Se você quiser colocar mais de um tique, quiser 2 tiques para baixo, você muda aqui para 10, entendeu? Eu vou deixar um tique só abaixo da mínima. Por isso que tá assim, mínima deslocada de um período, menos 5 pontos, que é um tique, beleza? A nossa estrutura aqui para sair da compra já está feita. Temos o alvo da compra e temos o stop da compra. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para venda. Vamos fazer o alvo da venda e o stop da venda. Então, como é que a gente vai escrever isso? Vamos começar aqui com a variável alvo da venda. Vai ser o quê? 2 pontos, recebe o quê? O sell price, que é o preço em que eu vendi, sell price, o preço em que eu vendi, sell price, menos diff, que é menos a diferença da vela anterior, tá? Eu já devo ter até colocado aqui, ó, já coloquei, ó, o diff aqui e aqui, tá? Então, ele, no momento em que ele entrar, ele vai vender e ele vai calcular qual é o tamanho da barra anterior e aí ele já vai atribuir o tamanho da barra anterior a essa variável. E aqui, quando ele for sair da venda, no alvo da venda, ele vai pegar o preço de entrada, o preço da venda,
menos a diferença da barra anterior para poder calcular o alvo, beleza? Como é para baixo, o alvo tá sempre do meu ponto da venda menos a diferença da barra anterior. Então, o alvo tá abaixo do meu ponto da venda, beleza? Agora eu vou comentar aqui, alvo da operação vendida. Fechou. O alvo tá ali. Bom, eu atribuí esse valor aqui, preço de venda menos diff, a minha variável alvo. E agora eu preciso falar assim, Profit, envia para mim aí uma ordem de compra para cobrir a minha posição vendida nesse ponto aqui, ó, nesse preço de alvo. E como é que fica isso, pessoal? Fica assim, ó, buy to cover limit, tá? É uma compra para cobrir uma posição com uma ordem do tipo limit, aonde? No preço de alvo da venda. 2 pontos. Beleza. O alvo da operação vendida já está calculado. Agora nós vamos calcular o stop da operação vendida. Vou deixando comentadinho aqui para facilitar para vocês depois. Para definir qual o stop da operação vendida, a gente vai usar aquela variável que a gente criou, que é o stop da venda. Vai receber. Se quando está comprado, a gente coloca o stop na mínima anterior, menos 5 pontos, para ele ficar um tique para baixo. Quando ele está vendido, é o contrário. A gente coloca o stop na máxima anterior, mais um tique. Então, o stop da venda vai ser o quê? Máxima anterior, mais 5 pontos. Acabou. E aí, a gente vai ter que agora enviar uma ordem nesse valor aqui. E como é que fica isso? Vai ser também uma ordem de compra, certo? Buy to cover stop. Uma ordem de stop para cobrir uma posição vendida, beleza? Abre e fecha parênteses e a gente vai colocar dentro dessa função de envio de ordens stop essa variável aqui, stop da venda. Pessoal, o código está pronto. Vamos aqui verificar se há algum erro. Não há nenhum erro. Olha que coisa bonita. Não tem nenhum erro no nosso código. Tá bem perfeitinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos salvar isso aqui e vamos configurar o robô para rodar aí. Já tá aqui o nome, ponto médio YouTube, já tinha salvado, eu vou salvar ele. Beleza. E agora a gente vai pôr ele para rodar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na aba estratégias, vai vir aqui automação de estratégias e vai criar aqui, ó, nova estratégia. Clica aqui em nova estratégia, vai selecionar a estratégia. Vamos buscar aqui, ó, ponto médio YouTube, tá? Clica aqui em selecionar e depois clica em criar, tá? Pronto, ele criou aqui uma nova estratégia de execução para esse robô, tá? Tá aqui, ó, ponto médio YouTube. E aí, pessoal, com a estratégia aberta aqui, o que você vai fazer, ó? Você pode clicar em executar direto, tá? Mas eu recomendo que primeiro clique aqui nesse botão de engrenagem e aí vamos dar uma olhadinha aqui em algumas configurações. Primeiro, a gente vai colocar o ativo que a gente quer que ele rode. A gente vai deixar aqui no 1v22, já tá aqui mesmo. O período, vamos jogar aqui por 2 minutos. Quantidade por ordem, só 1. Quantidade máxima da posição, também somente 1, tá? Aqui na entrada, a gente não vai colocar nada. Vai deixar aqui como tá, na compra ou na venda. E aqui você pode programar o horário em que você quer que o robô execute, né? Se você quiser que ele entre aí num horário em específico, você pode colocar aqui, tá? Se não, a partir do momento que você clicar em executar, ele vai executar até que você desligue o robô manualmente, tá? Depois aqui na saída, estratégia por ordem oco não vai precisar. Lembra que a gente já programou a entrada e as saídas, tanto no caso da posição comprada, quanto no caso da posição vendida. Então, quando ele executar uma ordem de compra, ele já vai enviar automaticamente 2 ordens de venda para sair, beleza? Então, a gente não precisa colocar nada. Zerar as. Caso você queira que o robô zere a posição em um determinado horário, você clica aqui e deixa marcada essa opção, tá? Em risco, você pode colocar o objetivo de ganho ou o limite de perda, você pode deixar habilitado. Se você não colocar, o robô simplesmente vai executar todas as operações. Aqui na parte de segurança, eu gosto de deixar aqui, ó, desativar a estratégia, cancelar as ordens e zerar posição, tá? Caso dê alguma falha na execução, beleza? Então, ele já desativa a estratégia, cancela as ordens e zera qualquer posição que esteja em aberto, tá? Caso o ativo entre em leilão, você pode colocar algumas opções aqui, ou executar nenhuma ação, só desativar a estratégia, ou desativar, cancelar ordens e zerar. Eu gosto de deixar nessa opção. Bom, feito isso, a gente clica aqui em editar, ele já vai estar editado, tá?
Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um duplo clique aqui. Eu vou jogar isso aqui para a estratégia ponto médio YouTube, ó, para a gente poder controlar os ganhos e as perdas que essa estratégia vai ter, tá? Deixa aí selecionada, beleza? A partir do momento que a gente coloca ela para rodar aqui, ó, clica aqui em executar, cadê? Ponto médio YouTube. Eu clico aqui em executar. Assim que aparecer uma condição, ele vai começar a enviar ordens. Vamos ver se ficou certinho? Vamos clicar aqui em executar. Pronto. Tá executando. O que vai acontecer aqui, ó? A gente já sabe. Se essa vela fechar para cima da média de 9 períodos, a gente vai ter um fechamento maior que o anterior. Fechamento acima da média de 9. Ele enviaria uma ordem no ponto médio dessa vela. Como isso não aconteceu, pelo menos não ainda, ele não está enviando nada. Ao mesmo tempo que ele executa, a gente tem o nosso indicador já aqui, ó, na tela, que é esse indicador de ponto médio, então ele sempre fica no meio da barra. E aí quando ele executar uma ordem, a gente vai saber certinho se o robô está enviando uma ordem no ponto certo, tá? Quero aguardar aqui pra gente ver se o robô vai executar certinho as ordens. Pessoal, se estiver curtindo o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, não se esquece de inscrever, cara. Pouquíssimas pessoas aí estão se inscrevendo no meu canal. Comenta aí, compartilha com mais gente pra me incentivar a levar esse conteúdo aí pra mais pessoas e continuar fazendo vídeos aí no YouTube. Então, pessoal, olha só, o que aconteceu? A vela fechou, fechamento menor que a média de 9, fechamento menor que o fechamento anterior. Então a gente tem uma condição e aí ele vai plotar uma ordem exatamente no ponto médio dessa vela. Vamos ver se ele vai executar a ordem. Assim que ele executar essa ordem, o que é que o Profit vai fazer? O que é que o nosso robô vai fazer? Ele vai colocar um stop na máxima da vela anterior. A vela anterior é essa daqui, no caso, tá? Não é aqui, é aqui. Ele vai colocar o stop aqui. E o alvo vai ser exatamente uma vez o tamanho da vela anterior. É isso aqui, tá? Deslocado do ponto da entrada, que é aqui. Então o alvo vai ser aqui. Vamos ver se ele executa. O alvo vai ser aqui. Não é da vela que está trabalhando, é em relação sempre à vela fechada. A vela fechou, ele coloca a ordem no ponto médio dela e vai pôr, se executada, o stop na máxima da vela anterior, tá? E aí depois esse stop ele vai passando de máximas em máxima. Executado, ó. Ponto médio YouTube tá aqui, ó. Executado. O que ele fez? Colocou a ordem no ponto médio dessa vela, o stop na máxima da vela anterior e o alvo uma vez o tamanho dessa vela aqui deslocado para baixo. Vamos medir? Ó, essa vela aqui, vamos pegar ela, tá aqui, ó, bonitinho, e vamos colocar aqui, ó, certinho, 100% do tamanho dessa vela, tá? Vamos ver se vai dar gain ou se vai dar loss. 1 minuto e 21 para fechar a vela. Essa vela fechando, ele vai descer o stop que está aqui para cá, tá? Vamos ver se isso acontece. Se acontecer, é porque o código tá rodando certinho, tá? E aí, com o passar do tempo, o que ele faz? Ele vai achatando o stop a ponto de ser executado. É tipo assim, entrei no trade, ele não andou, cara, não foi lá no alvo, ele vai zerar, entendeu? E aí vai chegar um momento em que essa ordem aqui, ele já vai estar no ponto de proteção. Olha que trade lindo, hein? Saída lá no 450. Se o cara é mão de alface, opera na mão aqui, ele já tá clicando em zerar. O robô, ele só segue ordens. Ele só vai sair, cara, quando bater lá no alvo. 23 segundos para fechar a vela. Em 23 segundos, essa ordem aqui vai cair aqui para baixo. Nessa máxima, tá? E aí, se ele passar aqui, ele vai estopar. 7 segundos, 6 segundos, 1 segundo. Olha lá, desceu a ordem para cá, tá? O alvo permanece no mesmo ponto. Se bater aqui, vai estopar. Se essa vela fecha acima dessa, vamos imaginar o que é que vai acontecer agora. Deixa eu maximizar a tela para ficar melhor. Vamos imaginar o que é que vai acontecer. Imagina que essa vela aqui fechasse aqui assim, ó. Imagina que ela fechasse aqui, tá? Se ela fechar aqui, o que que vai acontecer? O robô vai pegar essa ordem e vai jogar essa ordem para cá. E aí, automaticamente, você vai estar fora da operação, porque ele vai ser como se tivesse sido executado a mercado. Então, se ele fecha uma vela contra, se ele fecha uma vela acima da vela da máxima anterior, o robô ele joga a ordem para cá e bum, zera a operação. Então, a gente quer sempre estar a favor da tendência, a favor da média e a favor dos candles. Olha lá, ó, bateu no tick, no 450. O robô tem a mesma síndrome que eu aí de ficar na pedra. Trade executado, R$25 de lucro, tá? Olha aqui o relatório de performance do outro robô que tá rodando o dia todo. Ele chegou a dar R$500 de lucro,
devolveu bastante e agora o mercado começa a ganhar tendência. E aí, ó, ele já recuperou aqui, já tá em 460 de lucro no dia, tá? Muito top. O que vai acontecer agora? O Profit vai aguardar fechar essa vela, falta 30 segundos, e vai colocar uma ordem no ponto médio dela, tá? Vamos aguardar para ver se isso acontece. Olha o mercado derretendo. Essa estratégia, pessoal, funciona melhor quando o mercado tá volátil e tá correndo direcional, tá? Quando o mercado fica travado, igual foi hoje à tarde, ó, cadê? Esse período aqui é horrível. Esse período de lateralização não presta para essa estratégia. Por isso que os melhores trades acontecem sempre na parte da manhã, quando o mercado tá volátil, tá rápido e tá se deslocando. Se o mercado trava, cara, você vai devolver. Então, quem for rodar esse robô, procura rodar na parte da manhã, que é quando o mercado tem mais direção, tá? Não fica com medo de stop, não, porque ele recupera rápido, beleza? Olha só, o que aconteceu? Fechou a vela. Fechamento abaixo da média de 9? Sim. Fechamento abaixo do fechamento anterior? Sim. Ele vai colocar uma ordem de venda no meio da barra e vai aguardar lá ser executado. Tá vendendo no 490. Se ele for executado, onde é que tá o stop? O stop tá aqui, ó, acima da barra anterior, tá? Não tá aqui. Tá aqui, ó, em cima dessa vela, que é a vela anterior ao ponto médio que a gente calculou, beleza? Deixa ele executar aí, vamos ver se vai executar. Vai ficar bem claro isso. Acho que já deu para ver na primeira que isso aconteceu, né? E aí lembra, quem quiser a estratégia, quem quiser o código, se você não copiou ali junto comigo, não foi digitando, quiser ele pronto, me chama lá no Instagram que eu te envio por e-mail. O ideal é que você pare, tire um tempo aí, tire uma tarde, um final de semana para fazer isso e programar você mesmo, para você entender como é que tá funcionando, entendeu? Para você pegar as manhas da programação, senão não adianta. Ficar programador de copia e cola não existe. Você só vai ser um copiador, tá? Ó, executou a ordem, tá vendido no mercado. O stop acima da barra anterior do cálculo do preço médio tá aqui. E o alvo, uma vez o tamanho dessa vela, uma vez o tamanho da vela anterior. Então, ó, agora o que aconteceu? Fechou, ele moveu para a próxima barra. Então ele sempre vai jogando para a próxima barra, entendeu? Sempre jogando para a máxima da próxima barra. Vamos ver se o alvo deu certo. Ó, vamos pegar a amplitude dessa vela. Peguei a amplitude e vou jogar ela aqui, ó, no ponto exato da execução. Você vai ver que o alvo, ó, bateu cravadinho, né? Tem algum errinho aí de mouse, mas tá cravado aí no alvo, tá? Se essa vela fechar assim, se ela fechar e não pegar o stop, pessoal, vai acontecer o quê? O robô vai pegar essa ordem e vai jogar para cá. Quando ele jogar para cá, automaticamente ele vai zerar mercado, porque o preço está acima do ponto onde ele quer comprar, entendeu? E aí a bolsa entende que ele quer executar mercado. 1 minuto para fechar. Eu acho que não vai dar tempo disso acontecer. Eu acho que ele vai estopar antes. Estopou. Beleza. Estopado. O que vai acontecer agora? Se essa barra fecha acima da 9, um fechamento maior que o outro, e ele fecha acima da 9, ele vai colocar uma compra aqui com stop na mínima da vela anterior. Mas para isso essa vela precisa fechar, tá? 40 segundos para fechar. E aí, cara, ele já virou a mão. Entendeu? Ele não tá chorando o stop. Essa vela fechando acima da 9, ele vai colocar uma ordem no ponto médio da barra com stop na mínima, tá? O stop ele vai pôr só depois que executar. Beleza. Ordem exatamente no ponto médio da barra anterior. Pode olhar aí, ó. Ah, já, mas não ficou bem certinho, ó. A inclinação tá aqui um pouquinho para cima. Pois é, existe arredondamento. O código não tá com arredondamento. Aí o Profit faz o quê? Joga o valor pro ponto redondo, né? Aqui tá no 560. Esse aqui deve estar 562. Aqui, ó, esse pontinho. Entendeu? Então por isso que ele jogou, deu uma diferencinha, porque ele arredondou para poder colocar a ordem, né? Ele executou aí, ó, bateu em cima, foi executado. O alvo agora é uma vez a vela anterior, ó. Vamos medir ela e vamos pegar ela aqui e vamos deslocar exatamente do ponto da compra. Olha lá. Exatamente uma vez, tá? E aí ele vai levar até lá. Só que nota uma coisa, pessoal. Cadê o stop da operação? Não colocou stop na compra, né? Então deve ter algum erro lá no código. Vamos analisar o que foi que ficou de errado nesse código aí. Vamos minimizar aqui. Vamos voltar para o código. E vamos ver o que ficou de errado. Então já sei que o stop da compra não está colocando. Cadê o stop da compra? Mínima anterior, menos 5 pontos. É óbvio, né, pessoal? Não colocou o stop porque a gente não mandou ele stopar, né, pessoal? Ó, faltou colocar o envio da ordem, ó. Aqui tem o buy to cover limit,
Buy to cover stop. Sell to cover limit. E aqui tem que ser o quê? Sell to cover stop. Entre parênteses, coloca o que aqui? Stop da compra, tá? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu tive que pausar esse vídeo algumas vezes, essa gravação, para poder resolver outros problemas que apareceram aí. Pode ser que eu tenha me embananado aqui ao fazer essa função, tá? Então, mas é bom testar. A gente já viu que deu erro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou parar de executar. Eu vou clicar em zerar. Zerou a operação, tá? Eu vou pausar esse robô. Tá pausado. Bom, ele já estava pausado. Acabei pausando o outro. Vou salvar isso aqui. Deseja prosseguir com as alterações? Sim. Pronto. Tá salvo. E agora, eu venho aqui e só mando executar ele. A função já tá aqui, ó. YouTube.médio. Vamos ver se ele dá oportunidade de compra para nós. E se ele vai colocar a ordem aí. Mercado colaborando com a gente. 15 segundos para fechar a vela. Vai dar para testar a função. O que ele vai fazer aqui? Vai enviar uma ordem para comprar o meio dessa barra com stop na barra anterior. Na mínima da barra anterior. Ó lá. Colocou. Vamos ver se executa. Se executar, ele vai jogar o stop para cá, tá? Executado, olha lá, a ordem de saída na venda, ó, do stop, ó. Certinho, colocado no ponto certo, pessoal. Então agora o código, ó, tá redondinho. Beleza? Vamos ver o desfecho dessa operação? Deu para entender, pessoal? Coloca aí nos comentários, ó, se vocês ficaram com alguma dúvida. Cara, você pegando esse código aqui, ó, a base dele tá montada. A estrutura para entrar numa operação, a estrutura para sair, pessoal, tá montada. Agora vai da sua criatividade em incrementar isso aqui. O que você quer fazer para comprar? Ah, quero um cruzamento de média. Então põe lá, ó, fechamento maior, aliás, por exemplo, média de 9 maior que média de 20 e fechamento maior que a média de 9, por exemplo. Entendeu? É só ir mudando as funções. Olha lá, pagou. Entendeu, pessoal? Então, você consegue fazer o que você quiser. A estrutura toda tá pronta. É só você usar a sua criatividade para poder fazer o seu próprio código, tá? Esse código aqui é a base de tudo. Beleza? Querem ver mais uma operação aí? Vamos ver se vai dar? Falta 38 segundos. Vamos ver ele colocar mais uma ordem? Para não ter dúvida do que ele vai fazer. Assim que essa tabela fechar, ele vai enviar uma ordem de compra no ponto médio dessa barra com stop um tique abaixo da mínima anterior. Vamos ver se isso acontece. E o alvo acima, né? No caso, o stop, ele só envia depois que a ordem for executada, né? Vamos lembrar disso. Então, ele primeiro envia a entrada. Se a entrada for executada, ele envia as saídas. Assim que uma das ordens é executada, alguma das ordens de saída é executada, automaticamente a outra é cancelada. Então, o Profit, cara, ficou muito bom mesmo. Você não precisa mandar cancelar a ordem, você tá entendendo? Se você fosse programar isso aqui no MetaTrader, você ia ter que falar assim, ó, compra aqui no 655, que é o ponto médio. Se ele executar, envia uma ordem aqui e uma ordem aqui. Se uma das outras forem executadas, cancela as ordens. Eu não preciso nem mandar cancelar. O Profit já faz isso pra mim, cara. Eu não fiz nenhuma função de cancelamento de ordem aqui. Entendeu? Olha lá. No tique, hein? Essa estratégia de compra de meio de barra realmente é muito boa. Por quê? Porque, cara, o mercado ele move-se em tendência, né? O mercado tá sempre fazendo isso, ó. Topo e fundo ascendente ou topo e fundo descendente. Então as correções de meio de caminho, correções de meio de barra, é 50% de FIBO da barra, né? Na verdade 50% nem é FIBO, mas enfim, é 50% da barra. Se ele for continuar fazendo tendência, ele tende a corrigir pelo menos o meio da barra anterior. E aí você comprando o meio da barra anterior, você fica bem comprado. 38 segundos para fechar essa vela. Se essa vela fechar e aqui ainda não for executado, ele vai jogar uma ordem aqui no meio da próxima barra. E aí ele vai subindo até a hora que for executada. Pode acontecer do preço ir subindo, ele ir subindo a ordem e não conseguir ser executado. E aí a hora que o mercado resolver reverter, ele ser executado e depois estopar? Pode acontecer. Só que o robô, ele não pensa, né? O robô, ele só executa uma estratégia que tende a ser lucrativa no longo prazo. Se você for ficar pensando demais, você não faz nada. 2 segundos, vai subir a ordem para o meio da barra, subiu. Executado. Executado. Stop, um tique abaixo da mínima da barra anterior. Alvo, uma vez o tamanho da barra anterior. Ó, pega ela aqui. Vamos mover isso aqui para cá, para você ver que cravou certinho, ó lá, o alvo. Tá vendo? Ah, Jean, acho que uma vez o tamanho da vela anterior é muito grande. Posso diminuir? Consigo diminuir? Consegue. O tamanho é aqui, ó, diff, tá vendo esse diff? O que você faz? Ah, quero
metade da barra anterior. Como é que eu faço? Faz assim, ó. 0,5 vezes diff. No caso, 0,5. 0,5 vezes diff. Pronto. Ele vai sair com a metade do tamanho da barra anterior. Mas não recomendo. Deixa ela assim uma vez o tamanho, que fica melhor. Ah, já quero sair com 3 vezes o tamanho da barra anterior. Então põe 3 aqui, ó. 3 vezes o tamanho da barra anterior. Pronto. Ela vai mudar o tamanho do alvo. Aí você faz isso aqui no alvo da compra e depois faz aqui também no alvo da venda. Então, dessa maneira, tá sendo muito lucrativa. A taxa de acerto, ela é baixa, pessoal. Ó. Ela tá aqui em... Cadê? 41%. Mas, pô, quando ele acerta, ele pega um monte, cara. Hoje o preço já bateu lá nos R$500, voltou aqui pros 300 e pouco naquela consolidação e já tá voltando lá, entendeu? Já tá com 400 de novo, ó. Vamos ver se vai pagar aí lá no 840. E aí, pessoal, não põe isso aqui para rodar na conta real antes de você testar na conta simulador, entendeu? Põe na conta simulador e deixa rodando. Ah, já quanto eu preciso para rodar uma estratégia dessa? Cara, pelo menos R$1.000 na conta, tá? Olha lá, subiu o stop para mínima da barra anterior, mínima menos um tique, né? Beleza? E por aí vai, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo agregou alguma coisa pra você, cara, deixa o like aí e compartilha com um amigo seu que curte robô. Me chama lá no Instagram pra pegar esse código comigo. Aqui na descrição tem também o link do meu Telegram, onde você pode entrar lá pra gente bater um papo, tirar dúvidas, enfim, tá? Lá é uma comunidade que a gente vai se ajudando. Tem poucas pessoas ainda, o grupo é pequeno, mas a ideia é que a gente se ajude aí, porque, cara, tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo. Pessoal, vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. E vai dar gain, hein? Vai dar gain? Vamos? Ó. Se você ficou até o final e viu o resultado dessa operação, escreve aí no comentário. Fiquei até o final. Pagou, pessoal. Tem que ter paciência. Valeu!